Olá, mais uma edição do programa Fala Deputado, diretamente do plenário da Assembleia Legislativa, pela TVA e também pela Rádio AL Online. Hoje nós vamos conversar com o deputado Jean Kuma, do PSD. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Deputado novamente. E eu já começo perguntando de um assunto que o senhor vem participando e defendendo com frequência aqui na tribuna, aqui na Assembleia Legislativa, que se trata da questão do plano de prevenção de cheias que o governador do estado já lançou e que a região que o senhor acaba atuando, claro que todo parlamentar defende Santa Catarina, mas a região de Blumenau, do Vale, acaba sendo bastante atingida e defendida pelo senhor aqui na casa. O que esse plano realmente vai gerar, deputado, para as pessoas que moram na região e para as outras que serão atendidas por esse plano? Bom, primeiro saudar você, Suelen, saudar todos os amigos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, toda a equipe da Alesc também. Esse plano é um plano extremamente importante para o Vale do Itajaí. Tanto é que nós, já no ano passado, através de uma iniciativa dos deputados, criamos um fórum permanente para discutir esse assunto. A Assembleia possui o Fórum Permanente de Prevenção de Cheias e Desastres Naturais do Vale do Itajaí. É motivado por aquela questão da enchente, motivado pela catástrofe. E justamente quando nós criamos esse fórum foi para começar a debater esse tema da situação da prevenção. O que o Estado vai fazer, o que o governo federal tem que fazer. E aí, começando a debater esse assunto com o governador Raimundo Colombo, ele teve a iniciativa brilhante de atualizar o projeto JICA. Para quem não sabe, o projeto JICA era aquele projeto feito antigamente pela agência japonesa, é uma agência de cooperação internacional do Japão, que mandou técnicos para Santa Catarina, que as pessoas vieram para cá para acompanhar esse projeto e atualizaram o projeto. O governador pediu que eles atualizassem, o governador acatou esse projeto e justamente agora esse plano diretor de prevenção de cheias é uma atualização do projeto JICA, onde o governador coloca algumas metas que devem ser executadas e são várias ações dentro desse projeto. Certo. Deputado, na verdade, assim, para quem está em casa entender, é para prevenir as consequências das cheias, Porque, assim, na verdade, a enchente pode acontecer, não tem como evitar, fenômeno natural, mas, na verdade, é para diminuir as consequências, principalmente aquelas mais graves, vítimas fatais, perda total, de material. O que é importante que as pessoas tenham porque, consciência, às vezes, prevenir a enchente não você não consegue acabar com o fenômeno da enchente, você não consegue acabar com a chuva e cada vez elas vão acontecer com uma ocorrência maior. O que nós temos que fazer, e o projeto JICA previa isso, e essa atualização através desse plano diretor de prevenção de cheias e mitigação de desastres naturais, ele justamente prevê a atuação de duas formas. A primeira, no sistema de alarme, sistema de alerta, a contratação de radar, você colocar estações de telemetria, esse trabalho sendo feito para que você possa antecipar o fenômeno e você possa dar uma previsão para as pessoas, olha, daqui a 1 hora vai começar uma chuva torrencial, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4 horas. Nos Estados Unidos, no Exatamente. Que diz respeito a terremotos, tornados, já acontece na nossa região de forma mais empírica, mas nós temos que buscar uma questão mais científica e aperfeiçoar os dados. Então, o sistema ele trabalha em 2 aspectos. Primeiro, na questão do alerta, do alarme, tentando dar uma antecipação das chuvas, dos ventos, fazer com que a gente possa prever com 5, com 6, com 8 horas de antecedência o nível do rio. Porque quando você faz a prevenção, você permite com que as pessoas possam se programar. Você salva vidas, você preserva o patrimônio. Então, você tem uma ação com base nessa prevenção. E a segunda medida importante do processo, Suelen, é justamente a questão da contenção da água na bacia hidrográfica. O que o projeto prevê? São 14 medidas ao todo. As 14 medidas são estabelecidas em 3 tipos de prioridade. Existe a prioridade 1, existe a prioridade 2 e a prioridade 3. A prioridade 1, que deve levar em torno de 5 a 6 anos para ser executada, é uma prioridade que tem um total de investimentos no valor de 512 milhões de reais. Investimento grande. Investimento grande. O projeto todo é 1,5 bilhão. De grande porte, E eu acredito que o projeto todo deva levar aí 20, 30 anos para ser executado. Mas essa primeira etapa, que envolve um dos eixos, que é o eixo da contenção da água, do armazenamento na bacia, deve levar em torno de 5 a 6 anos para ser executado. E o valor total investido são 512 milhões de reais. Daí as pessoas vão perguntar, mas poxa, da onde vem esse dinheiro inicialmente? Vai cair do céu?
Não, né? O compromisso do governador Raimundo Colombo, e ele na apresentação para o fórum, para a comunidade do Vale do Itajaí, deixou isso muito claro. Né? Ele trabalha no seguinte sentido: cerca de 60 milhões é recurso do Fundo Social, recurso do Caixa do Estado. Tá. Cerca de 140 milhões é recurso que o governo estadual vai pegar emprestado do BNDES e vai pagar ao longo dos anos. Né? Ou seja, nós temos aí aproximadamente 200 milhões de reais. Os outros 300 para complementar os primeiros 512 milhões. É um compromisso da presidente Dilma com o governador Raimundo Colombo. Ou seja, você federal. Completa 200 milhões do governo do estado e 300 milhões do governo federal. Certo. Com isso, você acaba atendendo os 512 milhões necessários para a primeira etapa. Certo. E existe uma série de obras colocadas nessa primeira etapa. Tomara que tudo ocorra bem, né, deputado? Tomara. As obras ali são obras importantes. Pois é, e grandes, né? Grandes. Eu vou te dar alguns exemplos. Muito conhecimento técnico, sim, tanto é que tem, né, projeto japonês. Tem toda uma série de questões. Agora, quais são as obras colocadas nesse projeto? E é isso que as pessoas têm que ter esse discernimento. Certo. Né? Por exemplo, exemplos de obras dentro dos 512 milhões. Você tem lá a elevação da comporta de Ituporanga e a elevação da comporta de Itaió. Essas duas comportas vão ser elevadas em 2 metros, ou seja, além da água que ela armazena, são mais 2 metros de água que cada comporta vai armazenar. Certo. Isso são aproximadamente 35 bilhões de litros de água a mais que vão ficar armazenadas nessas duas comportas. Isso é o trabalho de você reter a água, onde a água choveu lá, você está retendo a água lá. Além da questão da comporta de Ituporanga, a comporta de Itaió, nesse eixo de retenção da água, existem comportas previstas no Itajaí Mirim, existe proteção na região de Botuverá, ou seja, toda a bacia hidrográfica ela é atendida. Né? Na segunda etapa, daí fora dos 512 milhões, estão obras para melhorar o escoamento do rio, obras para fazer com que a água possa escoar com mais tranquilidade e possa ter menos efeito daí na comunidade. Mas basicamente os 512 milhões são obras de contenção e a contratação do radar, porque é um radar importado, né, e é um radar muito caro. Certo. Por isso que Santa Catarina até hoje não teve. Né, mas uma decisão corajosa, eu disse para o governador Raimundo Colombo. Alguém tem que começar, né, deputado? Tem que iniciar. E eu falei para o governador, quando ele fez a apresentação, eu disse, governador, parabéns pela coragem. Mesmo que é algo que eu sei que não é o senhor, né, que vai conseguir concluir, mas é como você falou, alguém tem que começar. Talvez não sinta nem os efeitos agora, mas alguém vai sentir, vai precisar sentir. E são 512 milhões de reais, é muito dinheiro. Né? A gente poderia fazer muito asfalto, poderia fazer muitas obras, né, do governo do estado. Mas vai se poupar em vários outros sentidos, né, esse dinheiro. Porque o que acontece? Quando acontece uma enchente, o gasto é imenso. O gasto de recuperação de tudo, não só do governo, mas também por parte da economia, a economia catarinense é muito grande. Né? O governo gasta tendo que recuperar uma estrada, tendo que consertar uma obra de um posto de saúde, uma ponte, mas a iniciativa privada, ela gasta muito mais do que o governo, porque eu pego, por exemplo, uma indústria têxtil. O que ela perdeu, os empregados ela perdeu o estoque, ela perdeu o produto dela, ela ter uma perca muito grande faz com que ela possa daqui a pouco quebrar. Isso. E se uma empresa dessa vai à falência, quem perde o emprego é o cidadão. E por consequência o Estado de Santa Catarina em desenvolvimento econômico. Exatamente, daí o Estado deixa de arrecadar. Deixa de arrecadar. Então, por mais que o governador ele tenha consciência de que as pessoas talvez não vão ver essas obras, não vão enxergar as obras no seu dia a dia, como elas iriam enxergar um asfalto, uma ponte, mas a decisão dele, com certeza, é uma decisão que tem que ser aplaudida. Né? Uma decisão, Sueli, muito corajosa. Né? Muito importante. Ainda mais para o nosso estado que sempre sofre, né, deputado? Sofre muito. Já faz tempo, então, tudo que a gente puder fazer nesse sentido, e aí o nosso fórum, o que ele está fazendo nesse momento? E é até importante que as pessoas tenham esse conhecimento. O Fórum da Assembleia Legislativa, né? O Fórum Permanente de Prevenção de Cheias, formado pelos deputados estaduais. No dia 12 de abril, nós iremos fazer uma audiência pública em Blumenau, onde nós estamos convocando toda a sociedade, já convocamos o secretário-geral do Altof. O secretário-geral do Altof vai nessa audiência com os técnicos da Defesa Civil, com os engenheiros que estão elaborando o projeto, para poder justamente apresentar para a comunidade
como vai ser executada e qual é o fundamento de cada obra. Certo, para acompanhar o andamento, né? Exatamente. É justo. A gente vai fazer com que a gente vai instigar, vai pedir para que a comunidade participe também. Monte um sistema, e nós queremos aprovar isso na audiência pública, de que forma a sociedade vai se envolver. Porque eu sempre digo para as pessoas, olha, a enchente quando vem, ela não atinge quem mora fora do Vale do Itajaí, ela atinge quem mora no Vale do Itajaí. Quem vai executar a obra, quem está planejando, os engenheiros, os técnicos, não são da região. Então, a nossa região tem que se envolver no processo. Né? Os moradores do Vale do Itajaí têm que sugerir, têm que participar, têm que se envolver. E é esse envolvimento que o Fórum quer fazer. De um lado, cobrando do governo do Estado a execução das obras, mas de outro lado, incentivando a população para se organizar, para participar, para cobrar, para fiscalizar. É isso que nós queremos fazer no Fórum Permanente de Prevenção de Cheias. Deputado Jean Kuhlmann, que é membro também da Comissão de Transportes aqui da Assembleia Legislativa, gostaria de fazer uma outra pergunta. O nosso programa tem 15 minutos de duração, mas também referente à região, que seria a duplicação da BR-470. É um pleito... É outro pepino da região. E é um pleito da comunidade também, né, deputado? Sem dúvida. Um pleito, uma necessidade, eu acho, né, para o estado de Santa Catarina. Hoje eu te diria que o Vale do Itajaí tem duas grandes bandeiras, duas grandes prioridades. Claro que cada cidade tem a sua questão local, peculiar, né, o asfaltamento, posto de saúde, a questão do hospital, da educação, tudo isso tem que ser respeitado e tem que se trabalhar a questão de planejamento a longo prazo de cada cidade. Mas nenhuma cidade do Vale do Itajaí irá conseguir crescer, gerar desenvolvimento econômico, gerar qualidade de vida para as pessoas, se não houver a execução desses dois eixos fundamentais de obras. Primeiro, a questão da contenção de cheias, que a gente acabou de falar, e o segundo, a duplicação da BR-470. A duplicação da BR-470 é uma obra fundamental, é de vital importância para o Vale do Itajaí. Certo. E o senhor acha, deputado, que existe a possibilidade dela realmente ser colocada em prática? A gente sabe que vocês aqui do Parlamento Catarinense, os deputados, né, pressionam, né, governo federal, pressionam, vão, conversam, ministro de Transportes, mas o senhor acha que já existe assim uma perspectiva? Olha, senhora, existe uma promessa da presidente Dilma, né? Ela foi em Blumenau num determinado momento na entrega dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Lá ela fez a promessa de que ela iria iniciar a duplicação da BR-470. Quero dizer que eu acredito na palavra dela. Né? Eu acredito nela enquanto presidente, enquanto cidadã, porque ela andou na BR-470, ela viu com os próprios olhos o problema que é a BR-470. O governador também sabe disso, tanto é que o governador está agendando uma reunião com a presidente Dilma, onde o primeiro assunto da pauta dele com a presidente é a duplicação da BR-470. Já é um caminho, né? Nós temos que discutir esse assunto. Então, o governador está cobrando, a Assembleia também criou um fórum específico sobre esse assunto. Eu coordenei o fórum no primeiro ano, agora nós iremos passar a coordenação do fórum para o deputado Gilmar Knesel, que também é membro desse fórum. Existe um projeto sendo executado, que é o projeto executivo da obra que está sendo construído. O prazo, né, de entrega desse projeto já está mais do que atrasado, está super atrasado. Deveria ter sido entregue já no ano passado, foi prometido para esse ano, já foi embarrigado de novo para o final do ano, mas eu não perco a esperança. Né? Eu acredito realmente que essa obra ela vai acontecer. Agora, volto a dizer, a Assembleia tem um fórum. O fórum da Assembleia não vai poder executar a obra, porque ela é uma obra federal. É claro. Né? O que o fórum tem que fazer, Suelen? Incentivar, cobrar, instigar novamente a população a participar do processo, a ficar cobrando, mostrando quando os prazos não são cumpridos, cobrar do governador para que ele sente e converse com a presidente Dilma a respeito desse assunto. Né? Nós não conseguimos falar com a presidente Dilma lá no Brasília, a gente falou com ela em Blumenau, quando ela esteve lá, e cobrou, e ela anunciou isso publicamente para a comunidade. Recentemente, numa reunião com o governador, quando a gente foi tratar dessa questão das enchentes, eu aproveitei, governador, o senhor não pode esquecer de falar com a Dilma sobre a 470. E foi aí que o governador disse, olha, deputado Jean, a próxima reunião que eu vou ter com ela, eu estou agendando, o primeiro assunto que eu vou tratar é BR-470, é duplicação da 470. Deputado Jean Kuhlmann, uma série de assuntos para conversar com o deputado. Peço para que o senhor volte
ao programa Legal. Fala Deputado. Vamos falar sobre o programa Blumenau 2050, né? Um projeto Importante grande, projeto de planejamento municipal. Também inovação de bairros em Blumenau. Gostaria que o senhor voltasse. Com certeza. Mas o programa de hoje nós encerramos agradecendo a sua participação e todos esses esclarecimentos aqui para os telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos também por ter acompanhado. Acho que são dois assuntos importantes. Muito importantes. Não tem como falar rapidinho. Até queria ter falado um pouco mais rápido, mas não dá. São dois assuntos muito polêmicos, com muitos detalhes técnicos e que a gente tem que tratar a fundo esses casos. E você continue acompanhando a programação da TVA, além do Fala Deputado com o deputado Jean Kuma, outras edições com outros parlamentares catarinenses. Edição de Fala Deputado também na internet, através do portal da TVA no site da Assembleia. Obrigada pela companhia e até mais.